Olá, eu me chamo Carolina e hoje eu vim aqui representar o time Futurama para apresentar a nossa solução desenvolvida especialmente para o Global Solutions, a Judes IA, que é um consultor jurídico baseado em agentes de inteligência artificial e treinado com informações CLT para ajudar os trabalhadores em possíveis processos judiciais. Vamos dar uma olhada no que a gente desenhou? Bom, primeiro a gente trouxe aqui o cenário atual e a identificação de alguns problemas. No Brasil de 2025, o mercado de trabalho enfrenta desafios intensos, com o aumento das cargas de trabalho temporário, que são chamados também de gig economy, o avanço da IA e as mudanças na CLT. Essas mudanças afetam especialmente trabalhadores informais do grupo de jovens e mulheres, que representam cerca de 40% da força de trabalho informal. Muitos desconhecem os seus direitos, como horas extras, verbas rescisórias ou até proteção contra demissões arbitrárias. Esse desconhecimento se dá como resultado da complexidade da legislação e o alto custo das consultorias jurídicas. O problema principal identificado por nós é a barreira de acesso à justiça trabalhista. Os trabalhadores enfrentam burocracias nos tribunais regionais do trabalho e TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, com processos que levam em média de 2 anos para serem concluídos e também por conta da falta de orientação inicial. Isso leva a diversas desigualdades, resultando em apenas 25% dos casos resolvidos favoravelmente sem assessoria profissional, conforme os dados da CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Além disso, decisões recentes do TST, como a Resolução 225 desse ano de 2025 sobre custas processuais, destacam a necessidade de acessibilidade, mas ainda não existem ferramentas digitais para esse contexto e a exclusão, então, persiste. A nossa solução. Bom, pensando nesse cenário, nós propomos a solução Judes IA, com o intuito de mitigar a barreira e complexidade de acesso à justiça e alto custo jurídico. Aqui nós usamos Data Science e IA para acesso à consultoria inicial gratuita e, logicamente, baseada em dados reais. A proposta é simples: transformar a complexidade da legislação em um fluxo de orientação acessível. A nossa plataforma atua como um consultor virtual para análise de direitos trabalhistas. Então, o usuário ou usuária descreve a sua situação via um chat de texto ou voz, e a IA, com a CLT embutida como base de conhecimento, analisa direitos, recupera precedentes via RAG, que a gente vai aprofundar um pouco mais daqui para frente, e fontes como o Jus Brasil, TST e CNJ. Com isso, fornece um fluxo de orientações integrando a API do DataJude e repositórios de diversas fontes jurídicas. Para casos complexos, conecta advogados parceiros via chat ou agendamento, garantindo a validação humana. A solução usa IA generativa para relatórios narrativos claros, justificando se há base para ação judicial ou não. E quais são os impactos esperados para a nossa solução? Primeiro, o social. Nós visamos democratizar o acesso à justiça. A nossa meta é empoderar os 50 milhões de trabalhadores informais e CLT no Brasil, combatendo a desigualdade e nos alinhando à ODS 8 da ONU, que tem como objetivo promover o crescimento econômico contínuo, inclusivo e sustentável, além do emprego pleno e produtivo e do trabalho decente para todos. Em segundo lugar, o econômico. A gente visa reduzir os litígios desnecessários. Litígios são os conflitos de interesse entre as duas ou mais partes que não conseguem resolver a disputa sem recorrer a meios judiciais. Com informações claras para os trabalhadores, nós vamos poupar bilhões para o judiciário, que hoje lida com cerca de 1 milhão de processos trabalhistas por ano, segundo a CNJ. Terceiro, a sustentabilidade. A solução apoia a transição para a economia verde, garantindo que os trabalhadores e novos empregos sustentáveis também conheçam os seus direitos. E, claro, o tecnológico. Essa solução pioneira avança com o uso da tecnologia RAG, que é a geração aumentada de recuperação no direito, o que abre caminho para inovações e integrações em diversos outros campos jurídicos. E quais são os benefícios esperados aqui? Bom, para começar, que é o acesso é rápido e gratuito. Transformamos uma pesquisa que levaria dias em minutos de orientação precisa.
No impacto social, a gente projetou um aumento de 30% na conscientização dos direitos. Isso leva a negociações trabalhistas mais justas e, consequentemente, a uma redução do turnover. A solução, porém, não para na justiça. Ela integra também o reskilling, que é a recolocação no mercado de trabalho. A gente fornece sugestões de cursos alinhados aos requisitos da CLT e da OIT, preparando o funcionário para o futuro. Preparando o funcional. A solução não para na, a solução não para na justiça. Ela integra o reskilling, que é a recolocação no mercado de trabalho. A solução não para na justiça. Ela integra o reskilling, que é a recolocação no mercado de trabalho. Nós fornecemos também sugestões. A solução não para na justiça. Ela integra o reskilling, que é a recolocação no mercado de trabalho. O sistema fornece sugestões de cursos alinhados aos requisitos da CLT e da OIT, preparando o profissional para o futuro do trabalho. E, finalmente, inclusão. A plataforma é multilingüe e acessível também via aplicativo móvel, alcançando efetivamente as periferias e a população imigrante, por exemplo. Qual que é o nosso público-alvo? Trabalhadores assalariados e informais, esse cluster também de jovens e mulheres em vulnerabilidade, empresas de RH para treinamento interno, advogados para suporte inicial, e a gente também tem um potencial para expandir 10 milhões de usuários no Brasil em 3 anos. Agora a gente vai apresentar um pouco mais sobre a arquitetura que a gente escolheu para judiziar. Aqui a gente tem um slide mais explicativo e vale a pena dar uma aprofundada, mas eu vou passar para a parte mais gráfica aqui para conseguir detalhar um pouco melhor para vocês. Para que as informações sejam concedidas de forma concisa e correta, a gente visou uma arquitetura modular. Primeiro, a gente cria uma biblioteca de confiança, a gente citou ali as nossas fontes jurídicas, que são CLT, Jus Brasil, TST e outros, e a gente divide todas as informações em pequenos trechos, né, os chamados chunks, que facilitam a compreensão no processo semântico. Depois, a gente usa um processo chamado vetorização. Isso transforma cada chunk em um código numérico. A gente armazena esse código para que a IA consiga mapear rapidamente a relação semântica entre eles, de forma relevante, logicamente, para o contexto da consulta. Quando você faz uma pergunta para o chat, o sistema faz uma busca semântica nessa base de código gerada no passo anterior. Com isso, se a informação for relevante, o sistema envia essas informações para o LLM e ele gera uma resposta contextualizada em uma linguagem acessível. Aqui a gente trouxe algumas tecnologias envolvidas nesse desenvolvimento, que são Node e React, o orquestrador também de agentes, tecnologias N8N, o LLM sendo a OpenAI, o cache Redis, a base vetorial Sedudrent e a base transacional sendo PostgreSQL. Aqui a gente trouxe algumas telas de protótipo de como o sistema se parece. Na primeira tela da esquerda, a gente consegue ver o chat, né, onde o usuário consegue inserir o seu prompt. Na tela do meio, a gente tem qual que é a devolutiva, né, visual, gráfica do nosso sistema, a partir do prompt digitado. E nessa terceira tela, a gente tem os insumos oferecidos pelo sistema, que são os outputs, né? Então, a gente tem uma tela de base legal, trazendo, por exemplo, alguns artigos jurídicos que podem ser consultados pelo usuário, a jurisprudência, que são casos que já aconteceram, que já tiveram uma decisão, e algumas outras funções que podem ser usadas aí para consulta. Nós também preparamos um documento com maior detalhamento sobre o que foi apresentado aqui nesse vídeo. O Grupo Futurama agradece muito pela atenção. Tchau, tchau!